Olá, turma, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aqui, a gente começou a estudar as expressões algébricas, né? E valor numérico de expressão algébrica e tudo mais. Hoje a gente já vai estudar um tipo especial de expressão algébrica, né? Nós vamos começar a estudar os monômios. Hoje a gente vai estudar monômios, então vocês peguem aí o livro de vocês na página 107. Nós vamos estudar, o tema é monômio ou termo algébrico, tá? Aí, no começo do livro de vocês, já traz aí um pense e responda. Como esse livro que eu estou usando, ele já vem respondido, né? Então, eu já vou trabalhar com vocês a resposta dessa atividade, tá? E aí, depois vocês podem copiar e anotar e me mandar depois aí, como comprovação de que vocês estão acompanhando o conteúdo, tá bom? Então, começa assim. Essa figura é uma representação de um retângulo cujas medidas dos lados, expressas em unidades de comprimento, são x e y. Então, aí, as dimensões, elas estão representadas por duas variáveis. Aqui o x na largura, ou comprimento, e aqui o y na altura, tá? Qual a expressão algébrica que representa a área do retângulo? Vocês lembram qual é a fórmula para calcular a área de retângulo? Nós já estudamos aí área de figuras planas, né? E nós vimos que a área do retângulo ela é calculada multiplicando-se base por altura. Então, no caso aqui, a área desse retângulo vai ser x vezes y. X vezes y, você não precisa colocar o pontinho lá de multiplicação, basta que você deixe as duas variáveis juntinhas, sem nenhum número, sem nenhum sinal entre elas, já nos dá a ideia de multiplicação, tá bom? Então, aí, a área desse retângulo é representada por essa expressão xy, tá? Na letra B, qual é a expressão algébrica que representa o perímetro desse retângulo? Aí você precisa lembrar o que é perímetro. Perímetro é a soma de todas as medidas do lado do polígono, né? Você somando todas as medidas dos lados, você tem aí o perímetro. Então, como eu sei que em um retângulo os lados opostos têm a mesma medida, então eu vou ter x mais x, que é 2x, e y mais y, que são 2y. Então, somando tudo, a expressão que vai nos dar o perímetro desse retângulo é 2x mais 2y. Suponha que o número x, suponha um número real x. Como você representaria o dobro desse número? Então, você tem aí um número x, e aí para representar o dobro desse número, você vai escrever duas vezes esse número, né? Então, se o número é x, o dobro dele é 2x. O quadrado de um número acrescido do próprio número. Então, se o número é x, o quadrado dele é x elevado ao quadrado. Acrescido quer dizer adicionado, tá? O termo acrescido quer dizer que você fez uma adição, você colocou algo a mais. Então, acrescido do próprio número. Então, o próprio número é x. Então, o termo ficaria x ao quadrado mais x. Veja as situações a seguir. Olha só. A figura ao lado é uma representação de um triângulo equilátero. Vocês lembram o que é triângulo equilátero? Já falamos sobre isso, né? Triângulo equilátero é aquele que os três lados têm a mesma medida. Então, seu lado mede D unidades de comprimento. A expressão que representa o perímetro desse triângulo é 3D. Perímetro, eu vou somar todos os lados. Então, D mais D são 2D, com mais um D, 3D. A caixa de presente lembra um bloco retangular. Bloco é ótimo. Lembra um bloco retangular. As dimensões desse bloco são comprimento A,
altura B, largura C. A expressão que representa o volume desse bloco é, quando você quer determinar volume, você tem que multiplicar as 3 dimensões. Então, você vai multiplicar comprimento vezes largura vezes altura. Aí você tem o volume desse bloco, no caso. Então, aqui a gente vai pegar A vezes C vezes B. Então, vai ficar ABC, ok? Essas muitas situações mostram expressões algébricas representadas por uma multiplicação de números e variáveis, ou por uma multiplicação apenas de variáveis. Nesse primeiro caso aqui, a gente tem número e letra, ou variável. Nesse segundo caso aqui, a gente só tem letras, então só variáveis. Então, esse tipo de expressão algébrica, ela vai ter um nome especial, tá? Vamos ver aqui o terceiro caso. Uma torneira gotejando desperdiça Y litros de água em 1 hora. A expressão algébrica que representa a quantidade de água desperdiçada por hora dessa torneira, gotejando por 4 horas, é 4Y. Então, se ela goteja uma quantidade Y de gotas por hora, de litros por hora, então, se são 4 horas, então vai ser 4 vezes Y, ou simplesmente 4Y, tá? Expressões algébricas desse tipo são denominadas monômios, ou termos algébricos. Então, o que é um monômio? É toda expressão algébrica representada apenas por um número ou uma variável, ou uma multiplicação de número com variável, em que a variável não esteja nem no denominador, nem em um radical, tá? Então, o monômio, mono quer dizer um. Então, é um termo que você tem. E nesse um termo, você pode ter só um número, você pode ter só uma variável, ou você pode ter um produto entre um número e uma variável. Quando que você não vai ter um monômio? Se essa variável estiver no denominador ou dentro de um radical, tá? Então, aí, olha, por exemplo, aqui, ó, são exemplos de monômio: 3x, 7y, x ao quadrado, ABC, 4x sobre 3. Se esse x aqui estivesse embaixo, não seria considerado um monômio, tá? Se estivesse dentro de uma raiz, também não seria considerado, tá? Aqui ele deixa bem claro, olha, toda expressão algébrica representada apenas por um número, ou apenas por uma variável, ou por uma multiplicação de números e variáveis, em que a variável não esteja nem no denominador, nem no radical, se trata de um monômio, tá? Então, não se esqueçam de que todo número real é considerado um monômio. Geralmente, um monômio é formado por duas partes. Uma parte é o número, que a gente vai chamar de coeficiente do monômio, tá? O número nós vamos chamar de coeficiente do monômio, e uma variável, tá? E uma variável que é a letra. Ou uma multiplicação de variáveis, porque pode aparecer mais de uma variável, mas elas precisam, para ser considerado monômio, elas têm que estar em forma de multiplicação, tá? E aí, essa variável, ela é chamada de parte literal. Então, no monômio, nós teremos um coeficiente numérico e nós teremos uma parte literal. Exemplo aqui, ó. No 3x, o 3 é um coeficiente, o x é a parte literal, que é a variável. Menos 10 a ao cubo b. Menos 10 é o coeficiente, a ao cubo b é a parte literal, são as variáveis. Menos 18 é um coeficiente, não tem parte literal. Por que que não tem parte literal? Porque aqui não tem letra, tá? Então, esses são exemplos de monômio. Como o número 1 é o elemento neutro da multiplicação, temos que 1x, você pode escrever apenas x.
A à quarta potência x ao cubo, você pode escrever apenas a à quarta potência x ao cubo. 1mn ao quadrado, você pode escrever apenas mn ao quadrado. Então, quando não aparece coeficiente numérico em um monômio, é porque está subtendido que esse coeficiente é 1, ok? Então, toda vez que não aparecer coeficiente numérico, está subtendido que é 1. Agora, se eu tenho assim, menos 1x, eu posso escrever apenas menos x. Se eu tenho menos 1 a à quarta x ao cubo, eu escrevo apenas menos a à quarta x ao cubo. Se eu tenho menos 1 mn ao quadrado, eu escrevo apenas menos mn ao quadrado. Já fica subtendido que aí tem o número 1, que no caso é menos 1, que está acompanhando a parte literal, tá? Quando o coeficiente de um monômio é 0, o monômio representa sempre um número real 0, e é chamado de monômio nulo. Então, se, por exemplo, como o número está multiplicando a variável, se eu tenho 0 vezes x, é 0. Se eu tenho 0 vezes a à quarta x ao cubo, é 0. Se eu tenho 0 mn ao quadrado, é 0 esse monômio, tá? Ele é um monômio nulo. Então, veja, se não aparecer coeficiente numérico, está subtendido que esse coeficiente numérico é 1. Se vier com sinal de menos apenas, não tem um outro número aparecendo, só o sinal de menos, já fica subtendido que é menos 1. Aí tem a atividade na página 109, depois vocês vão fazer e mandar para mim. E nós vamos agora para a página 110, onde a gente vai ver o grau do monômio. Deixa eu só ver aqui até onde a gente vai. O grau do monômio. Então, olha, o grau do monômio com coeficiente não nulo é dado pela soma dos expoentes das variáveis. Esse aqui é muito simples, tá, gente? Para você dizer qual é o grau do monômio, é só você observar os expoentes das variáveis. E aí você soma o valor dos expoentes e com isso você tem o grau do monômio, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, 6x ao quadrado y à quinta. É um monômio de grau 7. Por quê? Porque 2 mais 5 são 7, tá? O monômio menos 1/3 AB é do segundo grau, porque o expoente de A, que não aparece, está subtendido que é 1. O expoente de B, que não aparece, também está subtendido que é 1. Então, 1 mais 1, 2, tá? O monômio 5,1 y à sexta é do sexto grau, só tem esse expoente 6 aqui. O monômio 10, ele é de grau 0. Por que ele é de grau 0? Porque não tem variável aqui, não aparece variável, tá? Se não aparece variável, é porque está subtendido que o expoente da variável é 0, e aí, no caso, se o expoente é 0, ela vale 1, e aí 10 vezes 1 é 10, tá? O grau de um monômio também pode ser dado em relação a uma de suas variáveis. Nesse caso, o grau do monômio corresponde ao expoente da variável considerada. Então, se no problema perguntar assim, qual é o grau do monômio em relação à variável x? Aí você vai olhar só o expoente da variável x. Qual é o grau do monômio em relação à variável y? Você vai olhar para o expoente só da variável y. Se não tiver pedido em relação a uma variável, aí você soma todos os expoentes e dá o grau geral do monômio, tá? Então, aqui, ó, esse monômio 3x ao quadrado y à quinta, ele é do segundo grau em relação à variável x, porque o expoente de x é 2. O monômio menos meio ao cubo b, ele é do primeiro grau em relação à variável b, porque aqui não está aparecendo, então está subentendido que esse expoente é 1, tá? Então, ficou claro, né? Para determinar o grau de um monômio, você soma os expoentes das variáveis para dar o grau. Se o problema tiver pedindo o grau em relação a uma determinada variável, aí você pega o expoente só daquela variável, tá?
Isso aqui é muito importante, tá, gente? Saber quando é que dois monômios são semelhantes. Por que é importante isso? Porque quando a gente estiver estudando expressões maiores, quando a gente estiver estudando polinômio, quando a gente estiver estudando simplificação de polinômio, essas coisas todas, nós precisamos saber unir ou separar monômios semelhantes, tá? Então, é muito importante você identificar, porque na hora que a gente for somar, a gente só pode somar monômios semelhantes, na hora que a gente for subtrair, a gente só pode subtrair monômios que sejam semelhantes. Então, por isso que é importante, tá? Acompanhe. 10x² y e menos 2/3 x² y possuem a mesma parte literal, x² e y. 2,5x² 1/2x³ menos 4x³ possui a mesma parte literal, que é x². Quando dois ou mais monômios apresentam a mesma parte literal, eles são denominados monômios semelhantes ou termos semelhantes. Agora, prestem bem atenção. Para que dois ou mais monômios sejam considerados semelhantes, eles precisam ter as mesmas letras, que são as variáveis, elevadas ao mesmo expoente. Não basta ser só a mesma letra. Elas têm que estar elevadas ao mesmo expoente para serem consideradas semelhantes, tá? Por exemplo, se aqui eu tivesse x² e aqui fosse o y², já não seria semelhante, porque aqui seria o x, aqui seria o y. Então, do jeito que está em um termo, tem que estar no outro. Mesmas letras elevados aos mesmos expoentes. Aí sim, você tem a mesma parte literal e, tendo a mesma parte literal, os monômios são semelhantes, ou são termos semelhantes. Então, aqui nós temos exemplos, olha, de monômios semelhantes. 10x² y menos 2/3 x² y, mesma parte literal. Aqui, menos 4a² b² e 7a² b². Então, mesma parte literal, as mesmas letras elevadas aos mesmos expoentes. Aqui embaixo, olha, já não são semelhantes. Por quê? Aqui está 6x² y e aqui está menos 4xy². Então, ó, aqui o x está ao quadrado, aqui não está. Aqui o y não está ao quadrado e aqui ele está. Então, não são semelhantes. São as mesmas letras, mas estão elevadas a expoentes diferentes. Mesma coisa aqui, ó. Aqui é x², aqui é x² e aqui é x. Então, elas estão com expoentes diferentes. Então, nesse caso, não são semelhantes, tá bom? E aí vem para a parte da adição algébrica de monômios, né? Aquilo que eu falei ainda há pouco, que nós só podemos adicionar monômios se eles forem semelhantes, tá? Só podemos adicionar monômios se eles forem semelhantes. Deixa eu ver aqui. Só para eu não deixar um conteúdo muito longo para vocês. Acompanhe a situação a seguir. Qual é o monômio que representa a área do retângulo ABC? Para resolver o problema, podemos representar a área do retângulo 1, esse aqui, ó, a área dele é 5 vezes x, é um retângulo, tá? Então, a área é 5 vezes x. A área desse outro retângulo aqui, ó, é 3 vezes x também, ó, que essa largura aqui é a mesma daqui. Então, 3 vezes x, 3x. Então, se eu somar a área 1 com a área 2, você pode ver que aqui, ó, se eu pegasse esse lado todinho, dá 5 mais 3. 5 mais 3 são 8. Vezes x vai dar 8x. Então, comparando os dois processos, nós vamos ter aqui, ó, 5x
mais 3x equivale a 8x. Ou 5x mais 3x, nós podemos colocar assim, entre parênteses, só os números, que são os coeficientes numéricos, e a variável aqui fora, que equivale a isso aqui, ó, 5 mais 3, que é esse lado, vezes a largura, que é x. Então, aí 5 mais 3, 8, vezes x, 8x. Então, o monômio que representa a área total dessa figura é 8x. Aqui essa outra, olha. Nós temos aqui 3 retângulos. A área do primeiro retângulo, aqui, ó, essa medida todinha é 6y, vezes a largura, que é x, fica 6xy. A gente sempre dá prioridade para colocar primeiro x, depois y, tá, gente? Então, por isso, mas se você colocar 6yx, não está errado. Mas a gente geralmente coloca o x primeiro. A área 2 aqui, tá, a medida dela está aqui em cima, ó, 4y, a largura, ou o comprimento, melhor dizendo, 4y, e a largura é x. Então, 4y vezes x dá 4xy. E aqui, esse menorzinho, comprimento é 2y e a largura é x. Então, 2y vezes x, 2xy. Aí, a gente vai somar tudo. Então, 6xy mais 4xy dá 10xy. Com mais 2xy, ficam 12xy. E você pode colocar também assim, olha. Olha essa parte aqui, ó. 6y mais 4xy mais 2xy. Você pode colocar, como todas elas têm aqui a mesma parte literal, que é xy, você coloca a parte literal aqui fora, e dentro do parêntese, só os coeficientes numéricos. 6 mais 4 mais 2. 6 mais 4, 10, mais 2, 12. E aí você repete a variável, as variáveis, x, y. Generalizando, podemos dizer, em uma expressão algébrica, se todos os monômios ou termos são semelhantes, podemos tornar mais simples a expressão adicionando algebricamente os coeficientes e mantendo a parte literal. Essa operação também pode ser chamada de redução de termos semelhantes, tá? Então, quando você tem muitos termos com a mesma parte literal, ou seja, que estão com as mesmas variáveis elevadas ao mesmo expoente, você pode reduzir essa expressão que pode estar muito grande, você junta os termos semelhantes e aí ela fica bem pequena, tá? Olha esse exemplo aqui, ó. 5ax menos 7ax, ó, mesma parte literal. Então, eu pego 5 menos 7, conservo o sinal do maior e subtrai, ó. Vocês vão precisar lembrar das regrinhas lá do conjunto dos números inteiros. 5 menos 7 dá menos 2. Repete a parte literal, que é ax, tá? Aqui tem a mesma parte literal também, ó. Então, você vai repetir aqui 2/3 menos 7/6. MMC, entre 3 e 6 vai dar 6, aí você faz as reduções. 6 dividido por 3 dá 2, 2 vezes 2, 4. Aí, então, vai ficar 4 menos 7 em cima, que vai dar menos 3. Menos 3 sobre 6, você pode simplificar por 3, e aí vai dar 1/2, menos meio. E aí, repete a parte literal. Mesma coisa aqui. Você vai pegar o 9, o menos 15 e o mais 6. Então, olha, 9 menos 15 vai dar menos 6. Menos 6 mais 6 dá 0. Então, 0mn é a mesma coisa de 0, tá? Então, fica só aí o 0. Não precisa colocar as variáveis, tá bom? Eu vou parar hoje por aqui. Na próxima aula, a gente vai ver multiplicação e divisão de monômios, tá? Para depois a gente seguir
para polinômios. Aí tem outra atividade na página 112, tá? Que vocês também farão e me enviarão. Próxima aula, provavelmente eu vou gravar só correção de exercícios, tá? Para não acumular muita coisa. E aí depois a gente segue aí com multiplicação, divisão de monômios. Beleza? Para não ficar muita coisa na cabeça de vocês por hoje. Então, muito obrigada aí para quem está acompanhando tudo e a gente se vê na próxima aula, se Deus quiser.